Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao 9. Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao 9 nos diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há algum que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além dos que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daqueles que recebestes, seja anátema. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é uma carta a uma igreja que o próprio Paulo havia evangelizado e ali formado uma comunidade cristã. E a Galácia ela era composta por várias igrejas, várias comunidades, povos que haviam se convertidos a Cristo. Na maioria dessas comunidades, as pessoas, os membros dessas igrejas eram gentios, mas também ali havia vários judaizantes, homens que eram judeus por natureza, por nacionalidade, que também haviam se convertido ao cristianismo, e muitos ali estavam inseridos nesta comunidade ou nestas comunidades cristãs. A Galácia, irmãos, essa igreja, este povo, hoje já não existe mais. Eles foram tomados eles foram islamizados, a palavra mais definida, e então esse povo já não existe mais em sua cultura. Agora são pessoas ali próximas à região da Turquia que são pertencentes ao Islã. Pessoas que alguns séculos atrás eram cristãos e que agora são um povo que já não professam mais a sua fé. E é a esse povo que Paulo escreve. É a esta igreja ou essas comunidades cristãs que Paulo escreve esta carta. E diferente das demais cartas que Paulo inicia as cartas elogiando aos santos, aos irmãos, tenho saudade de vós, gostaria de estar com vocês, tenho me esforçado para estar com vocês, mas tenho sido impossibilitado. Então, por deveras vezes, o apóstolo Paulo, ou seja, nas demais cartas, Paulo inicia a carta elogiando a igreja, falando que está com saudade aos santos, aos irmãos, aos eleitos, mas aqui o apóstolo Paulo, ele começa a carta, se identifica e já faz uma advertência àquela igreja. Esta, de todas as cartas, é a mais dura, é a mais direta. É interessante que quando Paulo escreve aos Coríntios, nós encontramos na igreja de Coríntios coisas que nós não encontramos em nenhuma das outras igrejas. Relacionamentos de filho com madrasta, bagunça no culto, o culto da ceia de forma tumultuada, pessoas que disputavam os dons espirituais, ou seja, uma igreja que estava cheia ali em Coríntios de situações que contrariavam os ensinos de Paulo, que contrariavam o evangelho de Cristo. Mas Paulo inicia a carta aos Coríntios com admoestação de carinho, de amor. Agora aos Gálatas não. Aos Gálatas Paulo, ele inicia a carta e já aqui no verso 6 ele diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo diz que estar aqui, e essa palavra que ele usa, admiração, não é eu estou decepcionado, não. É perplexo. Paulo está falando assim, é quase impossível de acreditar numa coisa dessa. Isto é inconcebível. Isso é demasiadamente estranho ao comportamento de uma igreja. Então Paulo sente-se admirado, ele sente-se ali assustado com aquela situação. Uma igreja que foi ensinada por ele, uma igreja que foi edificada sobre o evangelho de Cristo, uma igreja que conheceu os milagres, que conheceu as promessas de Cristo. Paulo diz, estou admirado pela forma rápida como vocês têm se afastado do evangelho de Cristo. Paulo diz que ali o desvio daquela igreja foi um desvio muito rápido. Irmãos, quanto tempo nós estamos na fé? Há quanto tempo nós estamos ouvindo falar de Jesus? Há quanto tempo nós trazemos em nossa caminhada cristã a experiência de alguém que anda com Cristo, a experiência de alguém que é auxiliado e socorrido por Cristo dia a dia, a experiência de alguém que outrora andava em pecado, perdido, e passou a caminhar sob a companhia do nosso Rei e Redentor Jesus Cristo. Há quanto tempo nós estamos nesta caminhada? Qual tem sido a nossa experiência, o nosso relacionamento com o Senhor? Paulo diz, vocês rapidamente, vocês deixaram, vocês passaram. E o passaram aqui vocês estavam em uma posição e vocês transitaram para outra posição. Vocês passaram daqui para lá.
Vocês estavam do lado de cá, vocês estavam caminhando com Cristo, vocês receberam o Evangelho e vocês estavam vivendo o Evangelho, mas vocês deixaram o Evangelho. O tempo passou, os prazeres, o conforto da vida, parece que a fé vai esfriando. A caminhada parece que vai ficando longa, parece que às vezes a caminhada cristã é meia monótona, sabe? Parece que é meia quadrada, parece que não tem muita emoção. Vamos viver diferente. Talvez aquela igreja decidiu viver diferente. Talvez ali alguns irmãos quiseram viver de uma forma mais de aventura, de emoções. Vamos viver diferente. Vamos viver cada dia o seu dia. A gente continua na igreja, mas vamos viver perigosamente às margens dos prazeres da vida. Vamos baixar a guarda ao Evangelho e vamos viver como nós queremos viver. Nós fingimos de ser crente, nós vamos para a igreja, nós até entregamos dízimos e ofertas, mas nós não teremos compromisso com o Evangelho. Nós não vamos nos envolver com o Evangelho. Vamos viver uma vida religiosa como nós queremos. Então esse povo, eles decidem desviar-se da verdade de forma rápida. Paulo estava surpreso. Sabe, às vezes, quando a gente encontra alguém que estava na igreja, passa 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, a gente encontra aquela pessoa na rua completamente diferente. A gente fica triste, nós ficamos decepcionados com aquela pessoa. A gente fica assustado e diz assim, como alguém que andou com Cristo, que experimentou as bênçãos, que viveu sob a proteção, que viveu na graça, que despojou-se do pecado e viveu em santidade ao Senhor e agora está do outro lado e passou para o outro lado e se afastou do Evangelho. Às vezes nós encontramos pessoas que fazem isso. Pessoas que trocam as coisas da vida pelo Evangelho de Cristo. Então cabe aqui uma reflexão. O quanto nós estamos dispostos, irmãos, a caminhar com Cristo, envoltos do seu Evangelho e vivendo o seu Evangelho. Jesus diz que aquele que se alista a esta obra não pode voltar atrás, porque tem que satisfazer aquele que o alistou. Em outro momento, Jesus diz que o obreiro, aquele que coloca a mão no arado, não pode olhar para trás. Porque se ele olhar para trás, se ele começar a olhar para trás, ele começa a desviar, ele começa a errar o curso reto que ele tem que andar. Aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga. Uma igreja que segue a Cristo, pessoas que seguem a Cristo, eles têm que renunciarem às suas vontades e aos seus prazeres, ao seu modo de vida, aos seus sonhos e aos seus desejos. E agora eles vivem a vontade de Deus, os sonhos de Deus, o querer de Deus. Hoje de manhã nós aprendemos sobre a justiça, o reino dos céus. Nós temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça. Nós temos que cada vez mais nos aproximar da cruz. Nós temos, irmãos, que cada vez mais nos achegar ao Senhor em santidade. Cada vez mais nós temos que satisfazer o desejo e a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. A igreja tem que estar aos pés da cruz, ao pé da cruz. A igreja tem que estar à sombra de Cristo. O salmista, quando ele quer revelar a intimidade, a dependência e a comunhão da igreja com o Senhor, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O salmista está falando, aquele que mora, aquele que está lá, ele descansa. Ele não se preocupa com as coisas de fora. Ele está descansado e o seu coração não está lá nas coisas de fora, olhando e desejando aquilo que já não faz parte da habitação do Altíssimo, da casa do Senhor. O salmista tenta descrever a comunhão, o relacionamento como alguém que está próximo, alguém que vive sob a sombra, está embaixo da sombra. É descansar, é andar nos limites da sombra, é nos limites estabelecidos até onde a sombra vai. A igreja da Galácia começou a ouvir muitas coisas, a escutar muitas coisas, e então passa-se a desviar-se da graça de Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz, admira-me que estejais passando, e Paulo não diz passou, a igreja está vivendo esse momento tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A igreja está passando da dependência de Deus, do ensino de Deus, da comunhão de Deus para um outro evangelho. E aí a gente pergunta, que outro evangelho é esse?
existe um outro evangelho? Paulo diz que não existe várias versões legítimas do evangelho. Paulo não legitima aqui que existe um evangelho diferente daquele que ele pregou. Nós estamos vivendo uns dias difíceis hoje. Nós estamos vendo, irmãos, pessoas, homens que se dizem pastores, pessoas que professaram a sua fé e prometeram defender o evangelho de Cristo com a sua vida, porque eu nunca esqueço do dia em que eu fui ordenado, eu fui chamado a ser ministro do evangelho e foi me feita essa pergunta: se eu estava disposto a morrer para defender a pureza, a santidade do evangelho de Cristo. E nós, pastores, temos compromissos. Mas estamos vendo nos dias de hoje pastores que estão pregando o evangelho diferente, modelos, tipos de evangelhos diferentes. Eu ouvi essa semana uma determinada liderança evangélica repreendendo jovens que estavam na USP evangelizando, cantando hinos bonitos e pregando a palavra para outros jovens. E esse homem que se diz pastor estava falando que a igreja não pode fazer isso, que a igreja não pode ir até a universidade e pregar o evangelho, que isso ela está se afastando do evangelho de Cristo. Ela tem que ficar na igreja. Eles têm que adorar a Deus na igreja. Não pode cantar hinos do lado de fora. Não pode pregar a palavra do lado de fora. E ele diz em seu argumento que a universidade é um campo de ideias. É ciência. E que lá não pode ser pregado o evangelho, não pode evangelizar. Pessoas que se dizem cristãs, pregando um evangelho de não salvação. A palavra do Senhor diz que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas, sem acepção. E dentro de uma universidade, dentro de um hospital, na cadeia, nas ruas, em outras cidades, é uma responsabilidade de todo aquele que foi tomado, alcançado pelo evangelho da graça. Então hoje existem igrejas e pessoas pregando o evangelho que nós não podemos evangelizar, que nós não podemos proclamar a palavra de Deus fora da igreja. Irmãos, não são ateus, não são pessoas do mundo, são pessoas que se dizem cristãs, são líderes que se diz pastor e reconhecidos em denominações como pastores, líderes que estão promovendo uma mudança no contexto de interpretação da Bíblia, líderes que estão como comichões no ouvido das pessoas, falando que a Bíblia, que o Evangelho de Cristo precisa passar por uma atualização, que é algo antiquado, que é algo que já não alcança mais o coração das pessoas, que é algo que já não é mais suficiente para alcançar o coração do pecador e transformá-lo. Veja, nós estamos vivendo em nossos dias pessoas pregando um evangelho diferente. O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui aos Gálatas que nós somos filhos em Cristo. E nessa carta, especificamente, ele vai trabalhar sobre a guerra e a luta, ou as obras da carne e o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo vai fazer um contraste entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Aquilo que eu devo fazer, que a Bíblia me manda, me obriga e me conscientiza a fazer, inclusive por prazer. E aquilo que eu não posso fazer, que fere a santidade de Deus. Porque o Evangelho, ele coloca parâmetros. O Evangelho não negocia. O Evangelho, ele não é que ele impõe, mas ele se revela e ele é o que é. Então nós não podemos pensar aqui em fazer o evangelho diferente e viver diferente. Porque existe o evangelho de Cristo que salva, que transforma, que santifica, que nos torna herdeiros dos céus, que nos tornam pessoas dependentes unicamente de Cristo para alcançarem a salvação, de homens e mulheres que vivem em santidade ao Senhor, buscando a esperança, vivendo a esperança da vida eterna. Mas esse evangelho também nos condena quando nós nos contrariamos a viver a vontade santa do Senhor. O Evangelho, ele não diz que nós podemos viver como nós queremos viver. O Evangelho diz que nós temos que viver como Cristo viveu para que nós seguíssemos os seus passos. Mas existe aqui uma proposta do Evangelho diferente, uma atualização da Bíblia. Um Evangelho onde eu busco algumas coisas como prosperidade, poder, mas não busco santidade. Não busco observação e compromisso e responsabilidade com a palavra. Eu não busco obediência à vontade do Senhor.
O apóstolo Paulo diz a Timóteo que chegaria o dia em que as pessoas, né, criariam para si líderes, pessoas que os persuadiam, e seriam essas pessoas como alguém, comichão, alguém que ficasse o tempo inteiro falando no ouvido até que a pessoa fosse convencida de que aquilo era verdade. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Lá na igreja da Galácia, uma igreja na sua maioria formada de gentios, mas também tinha uma grande influência de judeus naquela igreja. Eles estavam levando para a igreja costumes diferentes, algo que era necessário para que as pessoas de fato mostrassem serem salvos. Eles diziam, os judaizantes, que já não era mais possível simplesmente serem salvos apenas pelo evangelho, mas teriam que fazer algumas outras coisas, como a circuncisão, como um comportamento judeu. Paulo diz que nós somos filhos de Cristo. No capítulo 5 ele vai falar da nossa filiação, no capítulo 4 ele fala da nossa filiação. Ele diz que em todo o tempo, se nós formos crentes, crianças, a gente não difere muito do gentio, do escravo. Então ele diz, eu me admiro que vocês estão passando tão depressa da chamada, do amor e da eleição de Deus para um outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Não existe outro evangelho. Não há outro evangelho. Só existe um evangelho, o evangelho de Cristo. Ah, pastor, mas a gente precisa ser crente moderno. Nós temos que ter compromissos com os nossos prazeres, com as nossas necessidades. O evangelho a gente deixa em segundo plano. Para que eu tenho que me submeter ao evangelho? Fazer aquilo que a igreja está acostumada a fazer? Eu tenho que fazer aquilo que a igreja já faz há mais de... há 2000 anos, para quê? Eu quero fazer diferente, do meu jeito. Eu quero mudar. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Quando a gente fala o evangelho é a mensagem de Cristo. São os seus ensinos, é a sua palavra. E isso deve impactar na nossa forma de ver. Quantas pessoas que nós conhecíamos que estavam em nossas igrejas, que eram cristãos e às vezes fervorosos, mas pessoas que foram se entregando aos prazeres da vida, aos compromissos da vida, ao pecado, foram se afastando de Deus, se afastando do evangelho, e ainda vem, não, mas eu sou crente, é que, olha, eu sou assim, eu sou assado, e com desculpas, não, mas, sabe, vai se afastando da igreja, daqui a pouco fala, não, mas eu não fui na igreja por causa disso, por causa daquilo. As pessoas vão criando motivos para não viver o evangelho. O evangelho é santidade, é compromisso, é submissão, é prazer. O evangelho é acordar no domingo e falar, hoje eu vou para a igreja. O evangelho é acordar na segunda e falar, hoje é mais um dia que eu vou viver para a glória do Senhor. Acordar na terça-feira e falar, Deus, obrigado por mais um dia e vou vivê-lo para a tua glória e vou fazer tudo para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. E acordar na quarta-feira e falar, mais um dia o Senhor nos dá, quinta, sexta, todos os dias na mesma disposição. Ah, não. Um dia é para o Senhor, o outro dia é para mim, outro dia é para outra pessoa. Eu não vou viver para a glória de Deus todos os dias? Não, não dá. É muito tempo para Deus. 7 dias na semana, vamos deixar um dia, 2 dias. O resto eu vivo para mim, do meu jeito. Viver diferente da proposta do evangelho é viver um outro evangelho. E aqui as pessoas estavam se afastando e vivendo em conformidade com aquilo que se ensinava naqueles dias. E o que ensinava era errado. E o apóstolo Paulo diz, não existe um outro evangelho, mas o que existe são pessoas que perturbam vocês e querem perverter, querem alterar, adulterar o evangelho de Cristo. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu lá em casa eu costumo batizar o suco de uva. Sabe aquele suco Aurora que a gente compra, bem forte, integral, né? E coloca metade de água e diz assim, batizei. Mas na verdade não é batizar, é porque é água. Ali você está pervertendo, você está alterando, você está fazendo uma nova substância a qual você gosta, do jeito que você quer. Uns colocam água, depois colocam mais um pouco de açúcar para aumentar. Você torna ele maior, mas você tira o seu efeito, você altera a sua substância, você o torna, fica parecido, a mesma cor, um pouquinho às vezes mais claro, sabor diferente, mas o poder de nutrir altera completamente. Aquele suco bom, depois você coloca água, você tem que consumir, porque você altera
a química dele, a sua natureza. Ele passa a ter um prazo de validade. Quantas vezes quiseram mudar o evangelho esse evangelho do mundo teve prazo de validade. Eu lembro de uma época que as pessoas saíam pregando nas igrejas, jogando paletó, fazendo um monte de coisa, as pessoas caíam e seguiam multidões. Passou. Depois veio o tempo da prosperidade e que as pessoas davam seus carros, davam dinheiro, davam móveis à sua casa, davam várias coisas. Passou. Depois veio aquele movimento das grandes comunidades, em onde havia o carisma misturado com aquele conceito religioso da renovação carismática. Aí surgiu várias comunidades e aqueles evangelhos do aconchego, do carisma. Passou. É um tempo. Agora o evangelho de Cristo, aquele que começou lá em Jerusalém no ano 33, aquele que começou na cruz, desceu à sepultura, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o evangelho que nunca muda. Esse é o evangelho puro, o evangelho da salvação. Mas é esse evangelho que nos responsabiliza. Esse evangelho diz que nós temos que viver em conformidade com a santa palavra de Deus. Uma vez que você recebeu a Cristo, andai nele, ou seja, vivei nele. O mesmo apóstolo fala aos Efésios: olha, vós estavam mortos em vossos pecados e delitos, mas Deus, por sua rica misericórdia, vos deu vida e vos ressuscitou juntamente com Cristo, para vivermos as boas obras, para vivermos o evangelho de Cristo. Estávamos mortos e fomos ressuscitados juntamente com Cristo para viver o evangelho, não para vivermos um outro evangelho. Então o apóstolo diz: líderes querem perverter o evangelho de Cristo. Mas o apóstolo Paulo vai dar uma sentença. Às vezes a gente pode andar por lugares aí e vermos propostas de evangelhos diferentes. Evangelhos que se pregam que você não precisa ter compromisso, que você não precisa ser santo, que você não tem que participar da igreja, que você não tem que batizar, que você não tem que entregar o dízimo, que você não tem que visitar, que você não tem que participar da ceia. Olha, existem vários tipos de evangelhos que se pregam aí fora. Mas o apóstolo Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo dos céus, vos pregue um outro evangelho, que vá além desse evangelho que temos pregado, seja anátema. O apóstolo Paulo dá uma sentença, e ele diz que não existe outro evangelho. Mas, se algum de nós pregarmos o evangelho diferente, irmãos, ele está falando que sejamos amaldiçoados, anátema, condenado, réu sem o direito de recorrer. Cada um de nós temos uma responsabilidade de viver e pregar o evangelho, mas vivê-lo e pregá-lo na sua integralidade, como ele é. Não existe comunidades, que eu não posso chamar isso de igreja, mas comunidades nos dias de hoje chamadas de comunidades afetivas, inclusivas, onde as pessoas dizem que são cristãos, que é uma igreja, e que ali eles homologam o pecado como sendo algo comum, que agora o evangelho de Cristo tolera esses tipos de pecado. Igrejas ou comunidades dizem que são igrejas, colocam uma prancha de surf no altar, no lugar onde Deus se encontra com o homem, onde Deus fala com a sua igreja, e dizem: venham de qualquer jeito e vamos ser crentes. Vocês apenas têm que vir até aqui e estar, e vocês já são salvos. Vivam como vocês querem viver, e Cristo salva. Isso é um tipo de evangelho que se ensina lá fora. Às vezes eu posso ser um pouco repetitivo quando eu falo e dou esse testemunho, porque os meus olhos viram de um grande movimento que teve nos Estados Unidos, na Califórnia, de uma igreja chamada uma igreja com propósito, uma vida com propósito, e um movimento que cresceu, se espalhou em muitos países e chegou a milhares e centenas de milhares de fiéis e membros. Mas o evangelho que essa comunidade pregava se esqueceu de uma coisa: se esqueceu de pregar que uma vida com propósito ao Senhor é uma vida que deixa o pecado, é uma vida convertida, é uma vida de alguém que confessa os seus pecados e o abandona e passa a viver uma nova criatura em Cristo. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, eu fui acompanhando essa igreja ano a ano lá nos Estados Unidos, e era triste, porque ela foi definhando. As pessoas foram se afastando. 2018, a igreja estava completamente fechada. Durante a semana não tinha sequer uma pessoa para abrir a porta do templo para a gente entrar e visitar. Nós nos entristecemos com isso,
Porque muitas pessoas foram ensinadas doses do evangelho, partes do evangelho, e a outra parte corrompida e contrariava o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele diz que todos que pregam o evangelho diferente é réu e deve ser condenado. O evangelho é a graça de Cristo, é a graça de Deus em Cristo em nossas vidas. Só existe o evangelho. O desvio desse evangelho, irmãos, é corrupção, é profanação. Às vezes eu não sou muito fã de uma matéria chamada apologética, a defesa da fé. Confesso que eu não sou muito fã, porque a apologia só é feita onde foi ensinado errado, aí tem que se corrigir. Eu sou adepto de pregar a verdade sempre de forma correta, e a verdade revela o que está errado, e a verdade prevalece sobre o erro. Mas existe a defesa da fé, existe a apologética, e nós temos também que fazer uso dela, porque as pessoas têm ensinado tanto o evangelho errado, têm deturpado tanto o evangelho, que na maioria das vezes que saímos para evangelizar, nós temos que primeiro corrigir os erros que foram ensinados. Trazer as pessoas à realidade para assim poder ensinar o evangelho. Desfazer as obras de Satanás. Vamos fazer uma reflexão, cada um de nós. Qual é o evangelho que nós temos crido? É o evangelho negociável? É o evangelho onde eu vivo a minha vontade e sirvo a Deus um dia na semana? É o evangelho onde eu posso fazer o que eu quiser? É o evangelho onde eu entendo que a obra de Cristo não é suficiente para me salvar, então eu tenho que fazer alguma coisa a mais? É o evangelho onde eu olho para Cristo como alguém que morreu na cruz, alguém bonzinho, mas alguém que continua na cruz, se entregando todos os dias por mim, e não vejo um Cristo glorificado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que me julgará? Qual é o evangelho que você vê e que você vive? O evangelho de Cristo é o evangelho da redenção, da remissão. É o evangelho do confronto. É o evangelho que dá vida a quem estava morto. E quem estava morto não pode mais voltar ao pecado, à lama e à condenação. Mas tem que ter em seus lábios um novo cântico para glorificar ao Senhor, para testemunhar uma vida de santidade ao Senhor. Irmãos, nós conhecemos o evangelho de Cristo, o verdadeiro e puro, único. Vamos viver este evangelho, uma vida de santidade, como igreja do Senhor, amando e deixando ser amado, servindo e deixando-se ser servido, amando o próximo como a si mesmo, respeitando os compromissos. Nós temos que fazer uma reflexão, se a igreja que nós somos é a igreja do Novo Testamento, se queremos isso e se somos isso, viver para a glória de Cristo. Testemunhar o amor de Cristo. Cada um de nós somos cartas de Cristo. Nós devemos exalar o perfume de Cristo. Nós devemos nos parecer mais com Cristo. A igreja da Galácia estava afastada. Estava vivendo dois pensamentos. Querendo viver o evangelho, mas também vivendo os costumes da época. Então Paulo diz que devemos ter cuidado. Nós somos chamados para viver o evangelho suficiente, completo, perfeito e eterno de Cristo. O evangelho da cruz. Esse evangelho que transformou as nossas vidas. Esse evangelho, um dia que nos alcançou e nos tirou do pecado e colocou em nosso coração uma nova alegria de viver, um novo prazer. E é esse evangelho que nos garante uma vida eterna nos céus. Mas esse evangelho também nos garante que há uma condenação eterna, que há um castigo eterno para todos aqueles que se desviarem desse evangelho e que perverterem esse evangelho e que quiserem viver diferente, contrário ao evangelho de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Quando alguém fala, qual que é a sua fé? Eu sou evangélico. É alguém que vive o evangelho de Cristo. Vamos viver essa fé. Vão ensinar uns caminhos mais fáceis para vocês. Todos os dias surge uma proposta de ser crente melhor, mais fácil, mais prazerosa, mas vamos ficar com o evangelho da graça. Ele é perfeito e suficiente, eterno, para nos salvar, nos fazer viver com alegria e, por fim, revelar a nós a alegria da vida eterna nas boas dos cordeiros que está preparada para a igreja de Cristo e todos aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Amém.